transição de carreira na maturidade? Na verdade, é porque o tempo passou muito rápido. Na verdade, nós estamos vivendo uma revolução do envelhecimento, uma revolução da longevidade. Em 1950, a expectativa de vida era 50 anos. Então, pela primeira vez na história, nós estamos nos preparando para viver 120, 150 anos. E, para isso, nós temos que preparar os 4 capitais importantes para um envelhecimento. O primeiro deles é a saúde. Para viver muito, é importante que tenhamos saúde, não só para desfrutar do que essa vida longa oferece, mas para poder curtirmos a trajetória, né? O segundo capital que nós precisamos de cuidar seria o capital financeiro, porque nós precisamos de proteção e de segurança oferecidos pelo dinheiro. Viver muito significa gastar mais. O terceiro capital seria os relacionamentos, os amigos, os familiares, estar perto de pessoas que nós amamos. E o quarto seria como nós vamos cuidar da nossa carreira e do nosso currículo. Se nós vamos viver muito, obviamente, nós podemos ter a possibilidade de ter várias carreiras em uma vida. Seria como ter várias vidas em uma única vida. Não é isso, Ana? Sim, definitivamente. Principalmente que a gente vai viver muito tempo. Eu acho que é bem interessante a gente estar preparada para ter várias carreiras, para poder se preparar para essas carreiras, para essas transições. Bacana. Mas antes eu queria te apresentar de uma forma adequada. A Ana é uma querida amiga, principalmente estamos juntas aí nesse nosso universo online. Ana é PhD em Sociologia. Na verdade, ela tem várias carreiras. A lista é tão grande, mas eu vou falar rapidamente para vocês. Olha, ela já foi diretora executiva de uma ONG. Na verdade, ela chegou no Japão sem falar uma palavra e saiu de lá com PhD em Sociologia. Então, ela foi tradutora, intérprete, professora universitária, escritora. Ela vai mostrar para a gente o livro que ela escreveu sobre a cultura japonesa, vai contar um pouco mais. Ela é cientista de dados e agora especialista em transição de carreira. Na verdade, a vida da Ana representa o que significa transição de carreira, não só de países, porque ela morou 20 anos no Japão, agora está 8 anos nos Estados Unidos, no Canadá, mas a transição da carreira com todos os desafios que ela traz. A Ana vai contar para a gente o que, afinal, é a transição de carreira. Maravilha. Então, vamos começar de novo. Tá, maravilha. Olha, assim, deixa eu só agradecer a Ellen por essa oportunidade de a gente estar fazendo essa live, que é assim, um prazer e uma honra imensa estar fazendo essa live junto com a Ellen, que eu admiro tanto como ser humano e como profissional. Sim, fico muito agradecida. E, assim, então, respondendo a sua pergunta, a transição de carreira para mim, assim, qual que é a diferença entre a transição e a mudança? A mudança é uma questão mais situacional, por exemplo, a gente muda de país, isto é, de A para B, a gente muda de estado civil, de solteiro para casado, sempre é quase que um A para B. Agora, a questão da transição, ela é uma situação mais passageira, isto é sair de uma situação antiga para uma situação nova, que seria não necessariamente de A para B, mas podia ser A para 1, A para 2, A para 3, mas que é sempre passageira, isto é, essas transições, eu não acho que você mesmo estava comentando no início, que ela não vai ser uma transição definitiva, e que eu gostaria de estar sempre preparando as pessoas para as transições profissionais, mas que elas também são transições de vida, né? Transições de vida, transições, de repente, de uma outra situação, mas o que eu gostaria sempre de ver, a transição de carreira como principal e como consequência da transição de carreira, da qualidade de vida, do propósito, conseguir fazer com que essas pessoas também, se de repente as pessoas quiserem fazer uma transição geográfica de país, é possível também.
E uma outra coisa, assim, que eu acho bastante interessante é falar sobre a transição de carreira, que às vezes as pessoas acham que fazendo essa transição, elas poderiam trabalhar menos ou ganhar mais. É quase que um mito um pouco isso, porque eu acho que a gente vai trabalhar até mais, mas qual que é a diferença mais sensacional? A gente vai trabalhar com o que a gente gosta, que a gente dá prazer. E bem provável que a gente trabalhe mais. Eu acho que a gente pode falar da gente, né, Ellen? Que assim, a gente, assim, eu posso realmente dizer que eu estou fazendo atualmente o que eu gosto, mas assim, que eu trabalho, não sei se tão quanto, ou até mais quando eu estava trabalhando no Japão, mas uma diferença fundamental e essencial é que parte daqui, você dorme 3 horas por noite e não acorda com aquela sensação, eu não acredito que eu tenho que acordar de novo. Você acorda cansada, claro, porque não dormiu muito, mas ainda tem aquela energia, tem aquele brilho nos olhos para trabalhar, para fazer as coisas. E eu acho que isso que eu quero falar de transição de carreira. E a questão do servir também. Eu acho que, assim, quando eu trabalhava no Japão, eu sempre pensava o que a carreira poderia me servir. Eu tinha mais essa identidade profissional do que a identidade pessoal, mas agora é o contrário. É como que a carreira pode me servir? Qual que é a satisfação que ela pode me dar para mim, Elisa, para eu, Elisa, como ser humano? Que eu acho que é importante ter esse balanço, né, da identidade pessoal com a identidade profissional, já que a gente passa tanto tempo do nosso dia, da nossa vida trabalhando. Então, assim, eu acho que é essencial, fundamental trabalhar com algo que a gente goste, sinta prazer e sinta aquela sensação, é isso que eu quero fazer por enquanto. Verdade, verdade. E Ana, conta para mim, para gente, como que foi essa história de ter tantas transições de carreira, né? Como que foi essa passagem, né? Não só morando num país diferente, onde você chegou, né? Você não sabia falar a língua. Como que foi todo esse processo de transição na sua vida, não só financeiro, mas emocional, né? Como que foi isso para você? Então, assim, fazendo um balanço, né? Assim, que quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui, acho que a primeira grande transição foi quando eu tinha 19 anos, e que aí eu não passei no vestibular no Brasil, e aí eu fui para o Japão para trabalhar, e aí, quando eu fiz essa primeira transição, eu descobri assim que quando a gente faz uma coisa muito importante, a gente não deve ficar compartilhando com muitas pessoas, porque se a gente, que é o protagonista da situação, não tem certeza que vai dar certo, como é que a gente pode dar essa segurança para as outras pessoas, né? E aí mas isso foi muito intuitivo, viu? Porque quando eu resolvi ir pro Japão, eu avisei uma semana antes a minha mãe, e aí, assim, ela realmente teve quase que um piripá, que ela foi, assim, literalmente para o hospital, porque a senhora era muito jovem, né? 19 anos, uma mulher, uma menina, na verdade, né? E para um outro país que não sabe, não conhece ninguém, não sabe a língua. Então, claro, era uma preocupação genuína, mas eu também não tinha condições de dizer para ela assim: olha, mãe, vai dar tudo certo, fique tranquila. E aí eu decidi não falar para ninguém, eu fui fazendo toda a documentação e falei assim, olha, acho que é isso que eu quero fazer, mas eu estava muito claro que era isso que eu queria fazer naquele momento. Mas o que ia acontecer eu não sabia. Então, assim, essa foi, acho que, a minha primeira transição. E a segunda, eu acho que quando eu comecei a aprender a língua, que se eu quisesse fazer alguma coisa no Japão, não só estar trabalhando numa fábrica, mas conseguir outros trabalhos, conseguir outras posições, inclusive voltar para o Brasil, né? Eu precisava aprender a língua. Então, assim, eu comecei a aprender a língua japonesa. Eu estudava sozinha no começo. E assim, e aquela coisa do Kaizen, né? Que assim, que eu aprendi lá também, assim, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então, assim, por exemplo, todo dia eu aprendia um caractere, porque são 3.000 caracteres, o básico para a gente poder ler um jornal. Então, assim, um por dia, uma palavra por dia, e fui aprendendo. E assim, e aí, bom, aí eu fui para uma escola de japonês, que era um curso integral, depois eu passei no vestibular, fiz a minha graduação em Relações Internacionais, aí eu fui para o mestrado, que daí eu comecei a trabalhar, assim, entrar nesse mundo da sociologia.
Aí fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado, aí depois eu fiz o meu pós-doutorado, daí foi... Aí a terceira transição que eu diria é quando eu fui convidada para trabalhar nessa universidade, que eu fiz o meu mestrado, e que foi, assim, foi acho que algo de mais importante naquele momento, porque eu cheguei no Japão como uma menina sem falar japonês, sendo totalmente... Eu sempre brinco com as pessoas, assim, que não brinco, mas assim, é totalmente real que eu tinha 3 problemas, né? Um problema que seria da idade, porque eu era 3 anos mais velhas que os japoneses, eu era mulher e era estrangeira. Então, eu tinha que sempre ficar brigando e mostrando e ensinando e tentando esse reconhecimento interno, né? Então, assim, quando eu fui convidada para ser professora efetiva dessa universidade que eu fiz o meu mestrado, que era uma das 5 melhores faculdades particulares do Japão, foi, assim, quase que uma vitória, assim, foi, assim, quase que não foi definitivamente uma vitória. Mas aí, assim, é engraçado que quando a gente chega lá, aí você olha para os lados, assim, então, e aí eu cheguei. E agora? O que eu faço? Agora é manter. Mas ainda continua, né, uma insatisfação, alguma coisa assim que eu precisava de alguma coisa a mais. E aí que eu decidi fazer uma outra transição de carreira, que foi como diretora executiva, que eu já era diretora dessa organização há muito tempo, e eles me convidaram para ser diretora executiva, que era um cargo... assim, eu nunca tinha trabalhado no mundo corporativo, a minha vida praticamente toda foi no mundo acadêmico, então assim, era um challenge, assim, bem grande para mim, era um desafio bem grande para mim, porque, assim, eu nunca tinha trabalhado no mundo corporativo e a minha posição era para eu estar representando essa organização, tanto trabalhando com as corporações brasileiras e japonesas, conversando com as embaixadas, com os consulados. Então, assim, era uma situação muito, muito mais diferente, digamos assim. Mas aí eu descobri também que, assim, mesmo com medo, mesmo com toda a insegurança do mundo, a gente tem que fazer, porque aí a gente vai conseguindo essa segurança, a gente vai conseguindo essa força, eu acho que no caminho, no processo, sabe? E foi isso que aconteceu. E aí eu fiquei muito contente, sabe, de ter aceito essa nova situação, mas aí eu tive um problema daí, assim, a universidade me pagavam as minhas contas e a minha organização é que me dava o prazer de viver, que eu gostava de estar lá, que eu gostava de fazer os projetos, que assim, como eu era muito... O tema de pesquisa que eu fiz com o tema dessa organização eram muito linkadas, então, assim, tudo que eu estudei, eu tinha como trabalhar e aplicar como projetos, né? Então, assim, foi sensacional o trabalho lá, mas continuava, né, essa insatisfação. E como você, assim, vamos falar de maturidade. Você está com 50 anos, Ana? Acho que é até engraçado, né? Até estranho, assim, admitir. Não parece, não parece. Nós somos cinquentonas, né? Que eu também tenho 50 anos. E você está num processo, né? Você fez um processo de transição agora, o último, como especialista, né? Com toda essa bagagem, esse know-how em transição de carreira. E eu queria te perguntar, é possível fazer transição estando na maturidade? Não só é possível, que acho que assim, eu poderia ser a prova viva de que não só é possível, mas na verdade é porque a gente está na maturidade que a gente pode fazer. Não é apesar que, é porque nós somos 50. E por quê? Eu acho que a gente pode fazer uma analogia de quando, por exemplo, eu tinha 30 anos e agora com 50, eu, pelo menos, eu tinha tanta dúvidas que essas dúvidas me matavam, porque eu não tinha certeza se eu queria o mundo acadêmico mesmo. Eu tinha trocentos milhões de incertezas, tive até aqueles problemas acho que a crise dos 30 que tem, né? Assim, que você não sabe muito bem o que você quer, enfim. Agora, eu acho que nos 50 a gente está mais madura, a gente sabe, já não tem certeza o que quer, mas pelo histórico do que a gente teve e pelos nossos talentos que a gente estudou, né, que a gente entende esses talentos, e você sabe que na alegria e na tristeza, em qualquer situação, eles vão estar lá.
E como você já teve experiências, tanto pessoais como profissionais, e que elas se juntam de uma forma que te dá força. Então, eu diria assim, que na maturidade, eu acho que a gente consegue fazer uma transição de carreira, inclusive melhor, mais pensada, mais consciente, porque a gente já tem histórico, né? Já tem experiências os suficientes para poder mudar. Agora, assim, eu acho que uma coisa bem importante que aconteceu comigo quando eu vim aqui para o Canadá é que, apesar de a gente ter várias qualificações, habilidades, a gente acha que não tem, né? Então, fazer essa autoanálise do que eu posso fazer, do que eu posso contribuir para o mercado, qual que é o meu propósito em termos profissionais, qual que é a minha missão em termos profissionais, eu acho que é muito importante pensar, e que foi esse trabalho também que eu fui fazendo. Mas que, assim, pode ser que eu mude de novo, não tenho certeza, mas, assim, eu estou amando de todos os percalços que tenho, eu estou amando fazer o que eu estou fazendo agora, que é a junção, sabe? Eu vejo mesmo como a junção do que eu fazia na universidade e que eu fazia na minha organização, de estar podendo ajudar pessoas, mas também ensinando, assim, tentando conseguir entender como as coisas funcionam, porque como eu tenho o meu talento estudioso é o primeiro, eu sinto essa necessidade praticamente de aprender e de poder ensinar, porque é ensinando que eu consigo também aprender, e fazendo essa transformação, porque ensinar por ensinar, eu não acho que... Isso eu não gostava muito quando eu era professora universitária, mas assim, com alguma coisa concreta, né? Com a gente ensina e tem resultados concretos, que na verdade, aqui no caso, é fazendo essa transição de carreira, ajudando as pessoas a fazerem essa transição de carreira, né? E é muito interessante, que eu costumo dizer, que nós estamos vivendo uma revolução, né? É a revolução da longevidade. E quando a gente fala de vamos nos preparar para viver 120, 150 anos, e nós temos que nos preparar não só financeiramente, mas não só a saúde, mas financeiramente, e também para ter várias carreiras, né? Essa revolução a gente pode perceber muitas vezes em casa, no vizinho, no amigo, quem não conhece alguém que aos 70 anos resolveu empreender, ou aos 80 ter um novo amor. Então, Exato. Quando se fala da transição de carreira, né, na maturidade, qual que é o primeiro passo que você, ou quais os primeiros passos que você considera que são relevantes ou importantes que devem ser dados aí nesse processo, estando com seus 50, 60, 70 anos? Seu primeiro passo para fazer a transição de carreira? Na verdade, eu tenho várias dicas que, assim, a gente pode falar isso um pouquinho no final, porque eu acho bastante interessante que quando uma pessoa, por exemplo, sair dessa live, e o que ela vai trazer de concreto para a vida dela, e o que ela pode fazer, assim que acabar essa live, se a pessoa realmente quer fazer a transição de carreira, eu gostaria de dar, assim, realmente um passo a passo, que assim, eu posso explicar no final, mas, assim, adiantando, eu diria assim, que é a auditoria da sua vida profissional. Bacana. E aí, então, vamos guardar essa pergunta para o final? Vamos. Que aí você faz um checklist, né, para que a pessoa já saia daqui quase que com um plano de ação, né, para dar os primeiros passos e tirar do papel, né? Vou falar um pouco também, muito interessante, que parece um pouco óbvio essa questão financeira, mas quando se fala em transição, principalmente quando você já tem um capital intelectual, uma experiência, nós estamos falando aí de 20, 30 anos, às vezes fazendo a mesma coisa, né? Mudando ali, mas no mesmo setor, onde a pessoa se apropria, ou às vezes quase se identifica com aquilo que ela está fazendo, né? Então tem toda uma questão do arcabouço emocional e até às vezes de culpa, né? Quer dizer, a pessoa não está se realizando mais, mas sente uma enorme culpa, às vezes, de largar toda aquela história e partir, né, dar um próximo passo. Ou, às vezes, a questão financeira, né? Como que fica essa questão de organizar para poder dar um passo além? Como
você vê essa questão do impacto, por exemplo, de estar numa carreira estagnada, onde você já não vê mais, os seus olhos não brilham, com a questão da felicidade, da realização? Nossa, eu acho que assim, são totalmente assim, conectadas, né? Eu acho que principalmente eu acho que na maturidade, eu acho que agora, eu acho que é muito mais importante, porque eu acho que antes dos 30, pelo menos foi para mim, as minhas eu estava muito mais voltada para o reconhecimento externo do que as pessoas queriam de mim, do que a sociedade japonesa. Não sei se a sociedade japonesa queria de mim, ou eu queria mostrar para a sociedade japonesa que, apesar disso, aquilo, eu era capaz. Então, assim, e aí agora depois que eu completei, digamos assim, depois dos 45, eu diria assim que eu já não preciso provar nada para ninguém, que é o melhor de tudo, né? E eu acho que essa não precisar provar nada para ninguém, a não ser para você mesmo, eu acho que dá uma tranquilidade. E essa tranquilidade, eu acho que ela está muito relacionada com a qualidade de vida, com o viver bem. E aí, quando a gente consegue ter essa qualidade de vida, ela também, eu acho que ela está muito relacionada com a questão financeira, porque aí você não tem aquela compensação, né, de que, bom, eu não tenho uma carreira, mas eu tenho recursos financeiros. Então, eu quero comprar alguma coisa, um carro, quero comprar as melhores roupas, para fazer uma compensação do que eu não tenho. E isso acontecia comigo também lá no Japão. Eu me vi várias vezes em situações assim muito tristes, assim, profissionalmente, não tão satisfeita, mas ganhando bem. E aí, o que eu fazia? Eu comprava coisas, né? Claro que, assim, eu sempre fui uma pessoa relativamente organizada com as minhas finanças, então, assim, não era muito consumista, mas mesmo assim, eu me via nessa situação. E aí, quando a gente, assim, que tipo de níveis, né? Eu acho que quando a gente está numa situação, a gente tem que, acho que, pensar e ver o que afinal, eu estou fazendo da minha vida. Afinal, Tem uma frase que eu gosto muito em japonês que chama-se Shoshin ni Modoro. Modoro é voltar, Shoshin é origem. Então, acho que quase que tudo que a gente começou na vida, ela teve uma intenção muito boa, ela teve um propósito muito bom, que ele é muito pessoal, mas assim, quando a gente está no processo de conseguir, de trabalhar, de conseguir algo, às vezes a gente esquece desse propósito do começo, né, desse porquê, dos motivos de a gente ter começado. E aí, assim, é um exercício que eu sempre faço comigo mesma também, e sempre eu acho que eu quero fazer, e gostaria que as pessoas também levassem essa palavra Shoshin Nimodoro para a vida, de que quando elas tiverem dúvida se é isso mesmo, se é o caminho A, B ou C, se eu estou contente ou não, e de voltar às origens mesmo, sabe? Mas a partir do momento que as pessoas começam a pensar, será que é isso mesmo? Eu acho que é uma luzinha que as pessoas precisam prestar um pouco atenção, porque esses pensamentos são recorrentes, eu acho que é muito importante a gente dar atenção para ela, porque caso contrário, a gente vai vivendo quase que no automático e não vai prestando atenção nesses pequenos sinais que a vida vai nos dando, e a gente vai vivendo uma vida que, na verdade, a gente poderia ser mais feliz como você mesma falou, com esse brilho nos olhos, com essa vontade de viver. Claro que a gente vai ter os seus problemas, os seus perrengues, claro que vai ter, mas pelo menos assim, a maior parte do tempo você vai estar fazendo o que você gosta, que eu acho que é essencial. E que aí eu acho que está muito ligado com a questão financeira, porque eu acho que aí você consegue se organizar um pouquinho melhor. Claro que eu acho que também a questão assim, financeira, bom, você é especialista nisso, né? Assim, está muito ligada a crenças também, né? As crenças, está muito ligado, eu sei organizar ou não, como é que eu consigo administrar essa questão financeira, o que assim, eu acho que uma coisa, assim, acho que eu estou estendendo um pouquinho, né? Acho que uma outra coisa bem importante para pensar, o que é sucesso, sabe? Uma coisa que eu tenho pensei muito quando eu vim para cá e quando eu saí do meu emprego lá no Japão. O que é sucesso para eu, Elisa, como ser humano? Profissional e pessoal. Eu acho que a gente definindo o que é sucesso, eu acho que é meio caminho andado, sabe? E aí, como é que meus talentos, como é que todas as minhas trajetórias de vida, de experiências, elas podem me ajudar para
a gente convergir o que eu quero como sucesso e as minhas experiências, as minhas qualificações, as minhas habilidades para alguma coisa que a gente realmente quer, sabe? Verdade. E existe um risco muito grande, né, Ana, da gente estar por muito tempo, porque uma coisa é quando a gente começa a trabalhar, e muitas vezes cada um tem a sua história de vida, você tem que pagar você tem que. A luta pela sobrevivência, como foi a minha história, você tem que pagar a conta, vai pagar a faculdade, isso, aquilo. Mas quando o tempo vai passando e você vai crescendo na carreira, e etc. e tal, você continua só fazendo alguma coisa, né? Para pagar a conta. Fica no piloto automático. No piloto automático, mesmo você tendo vários talentos, talentos que é o seu jeito de pensar, sentir, se comportar, não é isso? Nós que estamos aí da psicologia dos pontos fortes, e mesmo com tantos talentos, que esses talentos, né? A falta da oportunidade até de mergulhar naquilo que a gente naturalmente faz bem, e a gente vai levando aquilo, e chega na maturidade, às vezes, qual que é a consequência, na sua opinião, de estar na maturidade, olhar para frente, não ver essa perspectiva, porque você ainda está numa situação em que você está estagnado, não tem consciência dos seus talentos, e muitas vezes existem alguns mitos, né? É isso que eu queria te perguntar. Quais esses mitos? Quais os principais mitos em relação a um profissional que já fez 50 anos, fez 55 anos, em relação a essa transição de carreira? É bem interessante falar sobre esses mitos, porque eu acho que são mitos mesmo, que assim, a gente pode estar dentro da gente mesmo, e as pessoas que estão na nossa idade, até mais, acharem que, por exemplo, um deles é achar que as pessoas depois dos 50, elas não são boas em tecnologia. Mas que, na verdade, os computadores começaram a surgir desde 1980, né? E a internet, mais ou menos 1990, a gente já começou com a difusão, né, da internet. E aí, assim, eu acho que sempre uma situação ruim, ela sempre tem um lado positivo. Por exemplo, eu não quero nem discutir o que foi a pandemia para a gente, mas acho que um lado positivo que a gente pode tirar disso é que a facilidade da internet, né, a facilidade com a tecnologia, a obrigação, e também eu acho que tem essa questão da obrigação. Quando a gente é obrigada a fazer alguma coisa, a gente se força a fazer. Então, eu acho que, assim, várias pessoas que não tinham muita afinidade com a tecnologia, com todos esses aparatos que a gente tem, que a gente, na verdade, teve todos os problemas aqui, e que, assim, são sensacionais, né? Mas depois, quando começa a ter problema, você fica meio assim, Mas está aberta, né? Está aberta para fazer isso. E eu acho que isso é realmente um mito. E aí, eu acho que as pessoas, assim, e eu tenho certeza, na verdade, que, assim, inclusive tem uma pesquisa que, na verdade, 71% das pessoas acima de 55 anos no Brasil, elas se consideram digitais. Então, assim, é quase que um mito mesmo. Agora, por exemplo, tem algumas pessoas que vão começar a trabalhar, começar a empreender, elas têm que aprender habilidades novas. Mas essas habilidades novas não vai ser do zero. Assim, você tem um histórico que vai te ajudar a fazer a conexão para utilizar essas tecnologias, sabe? Não é que você não vai partir do zero. E outro mito, que na verdade está bastante conectado com esse primeiro, é de que as pessoas mais velhas não têm vontade de aprender. Eu não tenho vontade de evoluir, porque já chegaram num patamar. Eu acho que tem, claro, que a gente não dá para generalizar, mas estamos dizendo de mitos, né? Então, assim, eu acredito que esse é outro, porque, assim, eu tenho 50 anos e, assim, eu quero fazer esse trabalho que eu estou fazendo, eu me vejo fazendo esse trabalho até os meus 70 aninhos, sabe? Que é o que eu nunca consegui me ver aposentada, por exemplo, porque me dá prazer trabalhar, por isso que eu falo da identidade profissional, por isso que eu quero falar da transição de carreira, porque eu acho que essa identidade profissional ela foi muito importante para eu, Elisa, como ser humano, mas que ela pode mudar, e como eu te disse anteriormente, ela pode fazer isso, né? Assim, a identidade pessoal e profissional, ela pode ter um equilíbrio. Então, que é quase que um mito mesmo, que a maioria das pessoas com mais idade, elas querem ler mais, elas querem aprender mais. Eu vejo pela minha mãe já assim, ela
tenta, assim, mandar as mensagens, tenta fazer o que ela pode, sabe? Mas, assim, essas tentativas mesmo, que eu acho que é bem legais. A outra coisa que eu acho que é bem ruim, que às vezes os jovens pensam, inclusive tem umas pesquisas sobre isso, de que depois de uma certa idade a gente fica mais lenta e produtiva. Isso é uma completa, assim, outro mito, né? Que, assim, é o contrário, né? Eu acho que a gente consegue ser mais assertiva, sabe? Por quê? A gente já teve tantas experiências, e aquela coisa que o Steve Jobs fala, né, assim, connect the dots, assim, você vai conectando os dots da vida, assim, uma coisa que, quando você está muito jovem, você tem as informações e as capacidades, habilidades, aqui e ali. Aí depois que a gente chega nos 50, que eu percebo isso, que as coisas vão conectando de uma forma tão bonita e tão gostosa, que eu sinceramente, eu não trocaria pelos meus 30. Assim, trocaria, de repente, o cabelo, a pele. Eu trocaria. Mas definitivamente não, porque, assim, a gente tem mais essa tranquilidade. Mas aí, falando da culpa um pouquinho também, do mito da culpa, né? Esses mitos, eles são mitos porque as pessoas pensam assim, né? Então, como é que eu me vejo? Eu acho que é muito importante também, né? Como é que eu me vejo e me coloco para o outro? Qual que é a minha postura e atitude com relação ao outro, quando o outro me vê como um mito, de que ela tem 50 anos, ela tem mais 50, ela não sabe tecnologia, ela não quer aprender mais, ela é muito lenta. E, assim, eu acho que, assim, a gente ter essa postura de, assim, não, pelo contrário, né? A gente poder explicar, também, mas a gente não precisa provar nada para ninguém.